Vou chamar para poder falar conosco, a partir de agora, o nosso mestre. Quem nunca ouviu falar em Cosmo Palácio? Como é que você está, meu querido? Estou bem, e você? Encantado com a palestra que eu acabei de assistir. A gente que Bacana, defende aí né? a base da segurança, né? Nós queremos chegar em Marte, mas ainda não colonizamos a Terra. Eu estava dizendo lá agora, quer dizer, como é que a gente pode pensar que um equipamento de proteção individual que nós indicamos, sem grandes critérios, pode ser o causador de uma doença, né? Pode ser o causador de uma lesão. Então, isso só confirma aquilo que eu sempre falo. Vamos fazer feijão com arroz, gente. Está faltando feijão com arroz na nossa segurança do trabalho. Que outros façam outras coisas, mas eu gosto de feijão com arroz. Tá certo. Faz parte, né, da base, sem dúvida nenhuma. Eu achei muito Sim, sim. interessante essa palestra e, como eu falei para ele, a gente ouve pouco, né, sobre isso. Como você disse, a gente está falando sobre assuntos muito mais macros, né, e uma coisa tão presente no nosso dia a dia e que muitos de nós não têm conhecimento tão profundo para poder fazer uma indicação adequada, né? Precisamos trazer esse conteúdo mais vezes aqui no canal, sem dúvida nenhuma. Uma das grandes paixões da segurança do trabalho é que ela é um universo tão vasto, tão grande, que a gente pode viver umas 3 vidas e não consegue explorar pelo menos as coisas básicas. Mas eu Verdade. fiquei encantado, porque sempre que eu vejo essa coisa raiz assim, eu fico, sabe? Porque é lá, né? Quer dizer, você vai a grandes obras, o coitado trabalhador que anda o dia inteiro recebe um par de calçados que não dá para usar nem para ir no baile, né? Quanto mais para trabalhar o Verdade. dia inteiro. E aí, bom, enfim, é isso aí, né? Bacana, fiquei encantado lá com o Marlon e até o seu Serginho Malandro no final ali, seu Glu-Glu. Percebeu? Né? Percebi. Então vamos lá, querido. Você vai precisar compartilhar a tela, Cosmo? Vem esse momento dramático agora, esse momento ele é Não, sempre no dramático. momentos de tensão. Vamos lá, se vai acontecer. Não, Aconteceu? vai. Deixa eu ver Ah, aqui. Não, não apareceu para mim ainda. e agora? Demora um pouquinho? Como é que é isso? Eu Não, já fui geralmente aqui é no até chat. rápido. Minha conexão agora há pouco Share. deu problema aqui, cara. Aí Será? vem Share Screen. Sim, está pedindo aqui ecrã Aí inteiro, janela ou aparece. separador do ecrã? Ah, Isso, aí você pode clicar em cima da janela do da computador que janela? aparece. Isso. Onde vai aparecer assim, uma moça simpática de vermelho. Clica nela. Eu tô vendo ela ali. Isso. E aí pede para compartilhar. Isso, agora sim, já estamos vendo a sua tela, querido. É, Eu vou tá fazer o bom. seguinte, eu vou melhorar aqui o meu background aqui só para poder não ficar poluída a sua apresentação. Fique à vontade. Já estamos vendo a sua tela. Se você precisar de Tá. alguma coisa, é só me chamar aqui que eu estou atenta a todos os detalhes da sua palestra. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por todo o empenho e apoio que você nos deu aqui nos bastidores. Eu fico muito feliz em poder contar com a sua presença aqui, verdadeiramente honrada com a sua participação e fique à vontade, o palco do Academy SST é seu. Obrigado, Cosmo. Então tá bom. Vamos lá, obrigado a vocês. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo, né? Então, em meio a tantos assuntos complexos, eu resolvi escolher aqui um assunto que, para mim, é a base. Eu tenho muito medo de quando as coisas perdem a base, e eu tenho visto com uma certa preocupação que nós temos feito da segurança do trabalho, até em nome de certos avanços, os avanços são importantes, mas construir andares acima sem que exista uma sustentação abaixo é sempre muito perigoso. Lembrando sempre, nós estamos no Brasil, nesse mesmo Brasil que a gente viu agora aí, que ainda não consegue definir um calçado de segurança com uma certa qualidade, com um certo critério técnico. Então, as minhas saudações a todos os organizadores e participantes desse evento, que a cada ano se torna maior e mais importante, maior tanto em quantidade como na sua qualidade. É lógico que a gente não consegue assistir a todos os eventos do Academy, eu adoraria, mas a gente precisaria ficar aqui um tempo, pelo menos a gente escolhe alguns, eu pude assistir alguns, fiquei encantado, hoje eu assisti todos, né? Espero assistir o Leandro ainda, hoje eu conversei com o Leandro sobre o dia, postei um vídeo dele no meu canal, o Leandro é muito 10, eu também gosto muito de ver as coisas que ele fala. Importante também esse evento por trazer informações e debates sobre um assunto de suma importância
e na sua forma mais prática, o que infelizmente não é muito comum. Então a gente acabou de assistir isso agora, né? O quanto é importante a prática da prevenção básica, o quanto é importante que a gente não perda, né, os fundamentos relativos a isso. Como eu sempre faço, eu começo expressando gratidão. Gratidão ao Criador pela oportunidade de estarmos aqui, por nossas capacidades de ser os que buscam construir uma segurança do trabalho capaz de preservar saúde e vida de outros humanos. Gratidão ao que nos confiaram pela confiança e oportunidade da partilha. E a todos vocês que irão ter a bondade de nos ouvir e ouvir, vem se tornando uma das coisas mais raras das pessoas. Nós não devemos ter medo da verdade do outro, né? Devemos temer o excesso de convicções. O excesso de convicções, ele leva aos paradigmas, né? Os paradigmas levam aos grandes problemas que geralmente as áreas técnicas e também as sociedades têm. Então, um pouco de sabedoria, às vezes, um pouco menos de insegurança de se expor num diálogo, de trocar ideias, né? Eu bem sei que a gente não vai concordar em tudo, e sei o quanto é saudável para a partilha e para uma área técnica, e nem gostaria que houvesse a concordância. Bom, por que eu escolhi esse tema, gente? Eu queria dizer para vocês que existe hoje, por toda parte, uma variedade de assuntos e temas supostamente aplicáveis à segurança do trabalho. É impressionante a quantidade de coisas que aparecem na internet, a maioria delas com uma variedade, mas tem gente que pega um pedaço de assunto e sai falando coisa para lá e para cá, e daqui a pouco essa coxa de retalhos gira uma coisa que ninguém entende mais, né? Eu estou nessa área há muito tempo, talvez a maior parte, mais tempo de vida que vocês estão me assistindo aqui, e isso sempre foi um problema, porque quando fala-se sem uma convicção, sem uma base, a gente acaba criando muitos paralelos dentro de uma área técnica, e isso não é bom. Então, uma coisa que me preocupa muito, eu falei esses dias isso, né? Quando o trem ganha muitos vagões, às vezes temos dificuldade de ver ou lembrar da locomotiva. E o que puxa um trem, que leva um trem para frente, é uma locomotiva. Assim como o que leva uma área técnica para frente são os conceitos, são as finalidades, são os objetivos. Então, às vezes, a gente está fazendo certas coisas que realmente nós estamos perdendo o foco principal disso. E isso, esse discernimento, ele precisa ser adquirido pelo nosso pessoal. Há um mundo de facilidades sobre segurança do trabalho, mas realmente segurança do trabalho não é um conjunto de facilidades, gente. Então, fiquem preocupados com as coisas que estão por aí. Nós somos uma sociedade em transformação, seja do ponto de vista da legislação, seja pela transição das gerações ou outros fatores. Então, nós estamos vivendo uma transição de gerações, também de profissionais de segurança do trabalho. E essa transição não for feita com base em alguma coisa, nós podemos ter grandes problemas para frente. Eu sempre digo que a vida nos ensinou que todo momento de transformação e transição tem mais de um lado, e parte desse momento é positivo, mas há sempre outro que pode nos causar muitos problemas. Então, diante do novo, cabe a nossa capacidade analítica. Nem todo novo é bom, nem todo velho é ruim, nem todo novo será aproveitado por inteiro, nem todo velho será deixado por inteiro. E olhar apenas para um lado é muito perigoso. Eu conheço dezenas de casos de transição de modelo de gestão, modelo de gerenciamento, ou coisa parecida, em termos de segurança, que custaram muitas vidas. Então, cuidado onde te pisa, cuidado com a falta de visão mais completa sobre as coisas, né? Eu reporto que antigamente, talvez até hoje seja assim, quando por exemplo, surgia um produto químico que parecia ser capaz de resolver um problema em termos de segurança do trabalho, os bons mestres nos ensinavam, já conhecíamos os danos dos produtos que nós tínhamos, e era preciso mais um tempo para esperar que danos os novos dariam. Então, a cautela, ela é uma coisa muito importante na segurança do trabalho. Olhar para frente, olhar para trás e sem entender o momento atual, pode nos trazer problemas. Uma área como a nossa, gente, pode ser apenas a mera comparação de um item, não pode ser, e a realização de uma atividade. A necessidade de uma capacidade de análise muito maior do que vemos, a maioria das vezes. E para que essa análise seja válida, não podemos perder de vista as finalidades para as quais realizamos. Nós somos uma sociedade que, a cada dia que passa, a medicina cura menos,
O direito faz menos justiça e a segurança do trabalho faz menos prevenção. Isso é um momento, isso é uma doença que a gente precisa analisar e saber o quanto disso pode chegar até as nossas vidas. Como eu sempre digo, eu não tenho nada contra o conhecimento, muito pelo contrário, eu sou um apaixonado por ele. No entanto, o conhecimento isolado de outros conceitos pode não ser tão saudável quanto parece, invariavelmente, quase sempre, tem grande parte de inutilidade para aquilo que se destina. Isso, aliás, pode explicar, em parte, alguns problemas na área de segurança do trabalho brasileira. Desculpa, gente. Cosmo, Oi. a sua apresentação está aberta no computador? Tá. Para a gente aparecer. Ela sumiu? Sim. Peraí. Alguma coisa aconteceu. Vamos voltar aqui. Peraí. Vamos voltar. Apareceu? Não, agora está sem compartilhamento. Apareceu aqui. Peraí. Tá isso. Indo aí? Aí. Agora a apresentação. Perfeito. Voltou? Estamos vendo, querido. Obrigado. Não, dá. Obrigado a você. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de finalidade. O conceito de finalidade é muito importante, né? E numa sociedade como a nossa, que cada vez mais se espalha em tudo, cada vez tudo é tudo, nada é nada, como dizia o Tim Maia, né? Nós estamos perdendo esse foco, e perdendo o foco, certamente é muito provável que a gente faça coisas que não se apliquem. Então, a finalidade é aquilo que se pretende alcançar ou obter a partir de determinadas ações, atitudes e comportamentos. Como sinônimo, podemos utilizar as palavras utilidade, intuito, efeito, propósito, destinação. De toda forma, seja qual for a palavra, nos cabe perguntar se aquilo que nós estamos fazendo está indo e atingindo a finalidade que nós desejamos, está tendo a utilidade, o intuito, está alcançando os efeitos desejados, os propósitos e os objetivos. E raramente nós vemos isso. Nós temos visto cada vez mais profissionais trabalhando para eles mesmos, construindo os seus modelos, construindo os seus programas, os seus laudos, mas sem que eles estejam na direção do efeito da utilidade. Aliás, a gente precisa pensar um pouquinho, sempre que fizer um trabalho, né, da utilidade dele, se o que eu faço é útil ou apenas causa a sensação de que fazemos prevenção. Essa pergunta é muito útil, eu faço essa pergunta há muitos anos para muitas pessoas, e invariavelmente elas se decepcionam. Então, é útil o que eu estou fazendo? Para ser útil, tem que ter utilidade, tem que modificar alguma coisa. Se o que nós fazemos causa efeito prático para a prevenção, ou simplesmente é uma formalidade a mais? Então, as empresas estão cheias de formalidades a mais. O que faço está adequado e coerente com propósitos para o efeito? Quando eu faço um programa, esse programa tem vida, ele rola, ele vai em frente, né? E o objetivo, eu tenho maturidade técnica e profissional para analisar se o que faço vai na direção do objetivo que tem? Então, essas perguntas todas, gente, ou essas poucas perguntas, podem nos ajudar muito a fazer uma avaliação, mesmo que em silêncio, daquilo que nós fazemos. Se você busca realmente uma transformação em termos de prevenção, é preciso perguntar algumas coisas. É de essencial utilidade dentro da nossa área compreender a utilidade, o propósito, o efeito desejado para tudo que nós realizamos. Este é um passo de aprendizado essencial para que o profissional desenvolva suas atividades de forma adequada e foque na direção dos resultados, e não apenas das conformidades. Então, entra daqui um outro problema, né? Qual é a finalidade de segurança do trabalho? Então, todas as vezes que falamos sobre finalidades, ouvimos uma série de respostas. Às vezes tem umas variações interessantes, bem poéticas, bem filosóficas, assim, muito interessante, mas todas elas têm algum conteúdo, de certa forma, certo. Mas elas precisam ser organizadas e que seja compreendida uma hierarquia, né? Então, pode parecer não importante, mas pensar de forma errada pode nos confundir. Então, invariavelmente, a gente ouve, né, que é a finalidade da segurança do trabalho preservar a vida e saúde dos trabalhadores, preservar os recursos das organizações. E essa balança tem que ser muito equilibrada,
Porque uma coisa aqui é consequência da outra, para que ocorra uma boa aplicação daquilo que a gente faz. Então, segurança do trabalho é o conjunto de medidas que são planejadas, implantadas e implementadas com a finalidade de eliminar, minimizar ou controlar os perigos e riscos que possam ser gerados pela atividade ou ambiente ocupacional, evitando, assim, acidentes, doenças pertinentes, atividade ou ambiente, protegendo a integridade física e a capacidade de trabalho e, por consequência, a integridade do negócio. Hoje a gente vê muito uma inversão, né? Elaboração de laudos, de pareceres, que tentam proteger a integridade do negócio, ou seja, defender a empresa. Quando, na verdade, se a gente praticasse a segurança de cima para baixo, como está nesse enunciado, como está nessa definição, uma coisa seria a consequência da outra. Isso leva cada vez mais aos processos, cada vez mais a problemas, porque a gente pega só uma parte da coisa. A gente faz a capa do trabalho, mas o trabalho não está feito. Então, é nessa ordem. Primeiro, a gente protege o trabalhador, para que, como consequência disso, a gente proteja também o negócio. Pensar diferente disso certamente vai levar a problemas. Então, compreender a ordem com qual as coisas devem ser pensadas, planejadas, implantadas, implementadas, com certeza é essencial para que se pratique uma prevenção adequada. Há muitas coisas sendo realizadas na segurança do trabalho que são realizadas que não levam em consideração o porquê. Esse não porquê é que é o grande problema. Então, esse desenho muito simples, eu adoro desenho simples, né? Hoje nós temos um conceito muito forte de sair de um requisito legal, de um requisito técnico, né? Direto para uma conformidade. Quando, na verdade, o que ocorre se realiza entre um momento e outro é a prática de SST. Então, o preenchimento desse espaço entre o requisito e a conformidade, se ele for praticado para se chegar até ali, aí nós estamos fazendo segurança do trabalho. Ao contrário, se nós fizermos uma via direta entre o que é necessário e a busca da conformidade, isso vai modificar números, mas não vai mudar a realidade. Então, o nosso modelo está bastante errado pela falta de visão da finalidade da nossa área. Então, como a gente sempre repete, né? Papéis, por mais bem elaborados que sejam, se não trouxerem aplicações práticas, pouco ou nada significam para a prevenção. E aí está ali, né? O trabalhador que morreu pela burocracia, pela falta de prática que todos aqueles papéis poderiam significar. Bom, vamos falar um pouquinho de aspectos práticos. Então, tal como a questão de compreender e trabalhar na direção da finalidade é um problema cultural da nossa gente, nós não olhamos o que é preciso ser feito, mas olhamos para o que é preciso buscar uma conformidade, buscar um papel, há outras situações que seguem o mesmo padrão. A nossa forma de ler normas, por exemplo, é muito típica disso. É engraçado, né? Ao longo desses anos todos, como a gente percebe que geralmente as pessoas ficam restritas ou limitadas a apenas algumas partes. E isso dificulta ainda mais a questão da finalidade. Então, como o tempo aqui é curto, nós vamos apenas trabalhar um modelo disso dentro de um universo bastante conhecido ou parcialmente conhecido pelas pessoas da nossa área. Nós vamos pegar aqui uma norma regulamentadora e vamos discutir um pouquinho isso, lógico, de maneira restrita, né? Então, quando a gente pega qualquer norma, das normas mais modernas, ou das normas, vamos dizer assim, mais voltadas a um assunto específico, ela tem lá no começo um objetivo. E eu recomendo a qualquer pessoa que trabalhe em segurança do trabalho que, antes de ler os detalhes, os treinamentos que devem ser executados, os programas que devem ser feitos, enfim, os papéis e as práticas burocráticas, que essa pessoa dedique um tempinho a entender que objetivo, que finalidade tem aquela norma. Então, esta norma, especificamente, né, NR10, é uma norma muito interessante, né? Estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implantação de medidas de tal forma a proteger, né, vamos dizer assim, aqueles que direta ou indiretamente interagem com instalações elétricas e serviços de eletricidade. Isso aqui deveria desenhar, deveria colocar num papel, né, todos aqueles que estão envolvidos para a gente trabalhar de uma forma correta, de uma forma mais ampla. Então, aqui a gente traz de volta um pedacinho novamente, e nós vamos colocando aqui, pouco a pouco, a questão do objetivo para a gente entender um pouquinho melhor. Então, uma das coisas que está lá, né,
que é objetivo a implementação. Quando a gente fala em implementação, e sempre falta conceitos básicos, raramente a gente encontra pessoas que realmente cumpram, porque as pessoas vão até a implantação, até a elaboração. Da implantação para a elaboração, tem o passo do trabalho da gente, que é pôr em prática, executar ou assegurar a realização de alguma coisa. Então, tudo que está lá descrito lá na NR, deve ser traduzido em prática, para que realmente tenha algum efeito. Então, a finalidade só é alcançada quando o que é determinado deixa de ser apenas documentação, e o que será documentação se transforma em práticas habituais. Ainda ontem, numa outra live, estava lá com a Daiane, que é uma especialista em NR10 lá do Rio de Janeiro, nós estamos falando bastante sobre isso, né? Da dificuldade das empresas em trabalhar com a realidade. Então, por exemplo, aqui medidas de controle, né? Em todas as instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle, e aí ele vai falar das técnicas áreas de risco. É uma coisa muito interessante, porque muitas vezes, quando nós não entendemos a finalidade, a gente acha que a simples elaboração do documento, né, não vai modificar alguma coisa. Na verdade, esse documento, poucas vezes ele é real, porque ele é comprado, ele é feito com a cópia da cópia da cópia, e parte disso leva ele a ter uma grande inutilidade. Precisa ser conhecido e não apenas informada, então essa análise de risco, todo mundo assina ali rapidamente e vai embora, e precisa haver a disponibilidade dos meios para a realização. É muito comum a gente pegar análise de risco de qualquer coisa que seja, está descrito lá um monte de coisa que tem que ser usado, que nem no almoxarifado da empresa existe. Então, o grande problema é que a gente não entende que a finalidade disso aqui é garantir algumas coisas. E a gente faz apenas observando o que está aqui à esquerda, à minha esquerda, esquecendo o que está à direita de cada um de nós aqui. Então, implementar é o grande segredo, é o que nos leva na direção da finalidade de cumprir o objetivo dessa norma, que é proteger. Aqui vem uma outra coisa interessante, que fala sobre os sistemas unifilares, né? Com as especificações ou coisa parecida. E aí, de novo, a gente vai dizer, se o simples fato de elaborar os esquemas não mude, coisa que seja. Aliás, eles têm que estar disponíveis, que a grande utilidade deles é serem consultados a qualquer momento para possibilitar o trabalho. Lembrando que o pessoal de manutenção, geralmente elétrica, trabalha sob pressão, né? Então, se tiver que buscar alguma coisa, não vai, e a realidade não é essa. Precisam ser atualizados e precisam de pessoas capazes de interpretá-los. Então, nós temos no Brasil um exército de pessoas que trabalham com eletricidade, que são práticos, nunca tiveram qualquer formação maior ou melhor para isso. Isso é desconhecido. Então, se eu quero realmente, se eu tenho a finalidade de proteger pessoas, eu preciso levar em consideração tudo que está, ou mais do que está aqui à minha direita, para que eu consiga fazer alguma coisa real. Então, implementar de novo. E aí ele fala sobre o prontuário de instalações elétricas, né? Que, de uma forma resumida, tem lá outros itens, realmente, é um conjunto de procedimentos, instruções técnicas administrativas implantados relacionados à CNR. E aqui entra uma coisa muito interessante, que a gente tem por experiência visto por aí, algumas empresas compram isso, né, de consultorias, assessorias, seja o que for, e às vezes, já tive numa empresa que o cara falou, poxa vida, eu não deixo levar isso para a área porque isso é tão bonito que pode estragar. Então, mostra claramente que as pessoas não entendem para que serve esse tipo de coisa, né? Então, as pessoas não entendem que eles têm que ser customizados, que pacotes prontos não servem de forma alguma para todas as realidades, né? Que eles precisam ser praticáveis, sendo customizados, eles são praticáveis, que eles precisam ser conhecidos. Então, certa feita, de fazendo uma auditoria numa empresa, os prontuários todos ficavam dentro da intranet e as pessoas não tinham acesso na intranet nos seus momentos de trabalho lá no campo. Então, não faz sentido nenhum que as coisas sejam assim. Então, mais uma vez, a gente trabalha com a norma sem esquecer, sem lembrar, sem entender qual a finalidade de aplicação das coisas. E aí, mais um pedacinho aqui, a gente fala, né, sobre as proteções coletivas, né? E isso precisa de procedimento adequado para ser padrão, para ser uma prática repetida, precisa de treinamento para uso adequado, lista de verificação, né? Então, muitas vezes a gente simplesmente vai lá, encontra as proteções coletivas, né?
a gente percebe o quanto as pessoas não entendem para aquilo que serve realmente dentro de um conjunto. E um pouquinho também aqui sobre o EPI, acabamos de falar sobre o EPI, né? Especialmente os EPIs da área elétrica, onde o limiar entre um acidente grave é muito próximo, né? Não pode ser uma escolha qualquer, não deveria ser qualquer EPI. Então, começa pelo critério para escolha e adoção. E, às vezes, quando eu não entendo que aquilo que eu faço tem a finalidade de proteger vidas, eu simplesmente minimizo qualquer critério técnico. Nenhum EPI deveria ser escolhido, está escrito lá no item 5 da NR6, sem a participação do SESNIT, sem envolvimento da CIPA, e onde não houver SESNIT, sem a participação da consultoria externa. Mas a gente trabalha com isso. É muito comum a gente chegar em empresas, algumas empresas até conhecidas, e encontrar EPIs que não têm nada a ver com a proteção elétrica sendo usados, ou em condições ruins. E ainda dentro dessa ideia, né, lógico, lembrar treinamento completo para uso adequado, guarda e conservação em alguns EPIs da área elétrica são essenciais, porque qualquer alteração pode causar problema, e um procedimento real, formalizado e conhecido para a troca. Pode ser que você trabalhe numa empresa grande e trocar um EPI seja uma coisa simples. A maioria das pessoas trabalham em empresas pequenas, com condições, às vezes, bastante difíceis. E elas não têm essa facilidade. E um EPI desse danificado pode causar grandes danos. Então, mais uma coisinha, antes de encerrar essa parte aqui, tem lá uma citação no final do objetivo ainda, que nós devemos trabalhar para que pessoas que direta ou indiretamente interajam com instalações elétricas e eletricidade. E aí eu pergunto, a gente chega na maioria das empresas, né? Quem são as pessoas que atuam diretamente? E a resposta fica no ar. Mas dentro das empresas tem as pessoas que fazem coisas como trabalhos de limpeza, usam água perto de instalação elétrica, e que o SESBIT não percebe que aquelas pessoas não têm qualquer orientação para isso. Então, quando falta, lá de trás, quando eu falei, ler o objetivo para entender qual é a finalidade, nós chegamos a situações como essa. Muitos acidentes ocorrem por não se observar, por não se preparar pessoas para isso. Então, a finalidade, gente, ela continua sendo garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam direta ou indiretamente, e os meios para cumprir a implementação de tudo que nós falamos ali atrás e muitas outras coisas. Vamos falar rapidamente, já é tarde, né? Da finalidade de programas e laudos. Então, nossa, nós temos um caminhão de papel em cada empresa, né? Sem que as pessoas compreendam a utilidade delas. Muitas pessoas reclamam que os empresários não pensam em segurança. Eu também não pensaria se recebesse boa parte daqueles documentos que nós temos. Muitos realizam ou compram serviços técnicos visando exclusivamente atender a um requisito de legislação. Isso não pode dar certo. Então, não é isso mesmo. Então, quando nós pensamos em laudo e programa, né? Laudo é uma figura de formar um juízo sobre alguma coisa, né? Ele é uma questão quase que estática. Você chega ali e pega uma pessoa especializada, com conhecimentos específicos especiais, e determina, né, alguma coisa. Então, no caso da nossa área, e a Rubamar é forte nisso aí, né? Nós temos 2 laudos que são muito comuns, né, os mais comuns, insalubridade e periculosidade. Um bom laudo caracteriza uma determinada situação e forma um juízo sobre ela. Então, muita gente pensa, né, que isso é o fim. Então, eu compro um laudo, determino, tenho a finalidade dele, geralmente é jurídica, coisa parecida, mas esquece, por exemplo, da competência definida para nós do SESMIT, para a finalidade do que nós fazemos dentro da NR4. Vai lá que está lá, item 12A. Aplicar os conhecimentos de engenharia e medicina do trabalho e trabalho a todos os seus componentes, a reduzir até eliminar ali os riscos existentes. Ora, se eu determino num laudo que uma situação ela está acima, ela é insalubre ou ela é periculosa, e não trabalho ao longo do tempo para que isso seja alterado, eu não estou cumprindo isso aqui. Então, embora o laudo seja definitivo naquele momento, a nossa atuação profissional em relação ao laudo começa ali. Nosso jogo, a nossa forma de ver, a nossa forma de agir começa ali. Então, eu não entendo, né? As pessoas acho que não entendem a finalidade de um documento como parte para começar alguma coisa. Então, nós precisamos usar isso lá.
Laudo deve ser o interesse de todos os profissionais do SESMIT, não apenas do engenheiro de segurança no meio do trabalho. Neles existem informações que são importantes para a gestão de segurança do trabalho. E, aliás, existe ali uma série de admissões, né, em relação a certas condições. E aí nós vamos falar um pouquinho de programa, rapidamente, já estamos quase no final aqui para falar, né? Então, programa, né, de forma muito simples, é algo que elaboramos com a intenção de tratar determinado assunto de forma organizada e completa. Algo que se planeja para executar a curto, médio e longo prazo. Então, se o programa não tem execuções, o PPRA está indo embora, já estão fazendo do PGR um PPRA obeso, como eu sempre falo, né? Mas não se vê a ideia de fazer execuções. Então, assim como o laudo é estático, de certa forma, e dá uma conclusão, o programa nos permite gerenciar determinado assunto. Essa é a finalidade de um programa. Um programa, ele não deve ter a preocupação apenas, e às vezes nem, de ter toda a conformidade com a norma X. Ele deve ter a capacidade de a gente cuidar de algum assunto, tratar de algum assunto de forma planejada, organizada e buscando resultados e revisando. Na verdade, é um PDCA mais assim completo. Então, nós temos que ter clareza da importância dos programas para o dia a dia da prevenção e tirá-los de uma vez por todas do rol das coisas que não têm vida, movimento e continuidade e trazê-los para as práticas diárias. Nós precisamos que cada um reflita sobre cada programa que temos em nossa área e o que espera alcançar com a execução deles, com a implementação deles. Então, esse erro de finalidade que nós temos o tempo todo, ele nos leva para uma série de problemas na segurança do trabalho. E chegando ao final, que eu sempre falo muito rápido, nós estamos aí com... A área de segurança do trabalho vem passando por modificações, encontrando passagens pelo lado da sua via principal. O que eu quero dizer isso? Por muitos anos ainda, todos aqueles que trabalham com a prevenção de uma forma mais chão vão entender que nós vamos ter que ter muito processo de negociação, muito processo de convencimento, e há alguns que acham que vai ser diferente, que a gente pode andar pelo lado, fazendo isso ou aquilo. Eu não creio que seja verdade. É claro que eu entendo que isso seja compreensível, porque a área de segurança do trabalho é muito desgastante, mas o fato de ser desgastante não me deixa parar de pensar que essas mudanças elas podem ter custos inestimáveis e incorrigíveis. Então, muito cuidado com a maneira que a gente está tentando fazer esse tipo de coisa, né? A questão da finalidade, ela está diretamente associada à realidade e à cultura dos fatores. E eu pergunto para vocês, o Brasil já tem maturidade para mudanças em SST dessa forma? O SESMIT hoje pode atuar diferente em todos os locais? A gente pode se afastar, entregar? O profissional de SST pode ser apenas emissor de papéis? Então, tudo isso, né, me leva a uma conclusão de que tudo pode parecer muito bem feito, tudo é muito importante, mas o que de fato torna legítima o seu trabalho é quando ele é capaz de cumprir a sua finalidade. E será que é isso que nós temos feito? Nunca pode dar certo uma segurança do trabalho onde há conhecimentos demais no entorno do trabalho e pouco conhecimentos locais onde propriamente estão os riscos. O que pode e deve mudar as coisas deve chegar e estar onde o trabalho ocorre. Qualquer coisa fora disso só alimenta a vaidade. E eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer que nós temos nos preocupado muito em construir coisas bonitas, papéis bem elaborados, papéis capazes de fazer frente a certas coisas, mas que eles realmente, raramente, chegam e transformam a vida daqueles que interessam. Isso é um problema que nós vamos ter que superar, não apenas na área de segurança do trabalho, mas quando a gente desejar ter um país de verdade em relação às coisas. Obrigado a todos, gente. Está aí o meu e-mail. Obrigado pela atenção. Eu espero ter contribuído, como eu sempre tento, com uma reflexão sobre um determinado assunto. Rubiamari, você está por aí? Estou aqui, querido. Estou aqui ouvindo atentamente a sua palestra. Sensacional, como sempre. Você está me ouvindo? Agora sim. Ah, perfeito. Cosmo, muito boa a sua apresentação, reflexões muito profundas que fazem, de fato, a gente pensar e refletir se realmente estamos fazendo a segurança da forma que se deve, né? Acho que muito ainda precisamos aprender com isso.
todas essas alterações acaba deixando o mercado um pouco receoso, né, no sentido de que nos vem aí à frente o que precisamos aprender pela frente, mas como havíamos falado no início da sua apresentação aqui, de fato, o famoso feijão com arroz está faltando e a gente está precisando de mais raiz para poder segurar esses alicerces todos que a gente está construindo aí, né? Na verdade, eu tenho visto muito curso sobre plano e programa e pouca formação sobre como alimentar isso, não é verdade? Você pode ter PGR, PPRA, Pelunar, PJ, qualquer coisa que seja, mas a base, o que alimenta isso, precisa ter mais qualidade, e eu não tenho visto esse tipo de coisa. Então, eu não sou crítico, aliás, eu não sou crítico, eu sou uma pessoa tão pacífica, né? Mas eu acho que nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Nós estamos tentando fazer um avanço sem ter os elementos que permitam que esse avanço seja seguro. Então, como a gente vê hoje, vou tornar a repetir que eu estou encantado até agora lá com Marlon, né? Não adianta que tipo de informação eu vou passar se realmente eu não tenho garantia do que está acontecendo no chão de obra, no chão de fábrica, faz frente aos perigos e riscos, que chamem como quiser, agora tem os dois lados, né? As necessidades. Então, nós vamos ficar com um buraco imenso em meio a isso. Eu acho que nós que atuamos em segurança do trabalho, aqueles que estão representando trabalhadores, aqueles empresários sérios, tem que correr para fechar esse buraco. Nós estamos deixando um hiato muito grande, porque nós estamos definindo limites, coisas bacanas, mas a qualidade do que faz para controlar isso, ela está comprometida. Entendeu? Perfeito. É o que eu penso realmente. Perfeito. Cosmo, eu tenho só uma pergunta aqui do Michael, o pessoal está meio perplexo, se precisando refletir, estão aqui algumas informações, você vai ver aí no chat, né, o pessoal fazendo os comentários, mas o Michael nos trouxe uma questão aqui, Cosmo, quanto ao PGR, para que seja um programa eficiente e eficaz, deve ser realizado por uma equipe multiprofissional, qual a sua opinião? Eu acho engraçado porque eu sou um defensor do PGR simples, né? Do PGR como um grande consolidador do GRO, aquele centralizador, como eu disse, o painel de um Boeing, entendeu? E, obviamente, tudo aquilo que está no GRO, ele já foi elaborado por seus profissionais especializados. Eu vou me alimentar ali, né? Eu vou me alimentar daquilo para formar um consolidador. Estão querendo fazer do PGR, como eu disse, o PPRA obeso. Nada que eu tenha contra o obeso, até porque eu sou obeso. Vão dizer que eu tenho gordofobia de PPRA de programa. Não, não é isso, né? Mas eu acho que, em dado momento, algumas partes sim e outras partes não. Então, por exemplo, a identificação de perigos, ela precisa ser feita por uma equipe que tem um pouquinho mais de conhecimento, né? A avaliação dos riscos, talvez, mas sem os exageros, sem transformar isso num meio de vida, como muitos estão tentando, ou coisa parecida. Se nós gostamos da segurança do trabalho, nós queremos que ela seja entendida pelos outros atores sociais que vivem nela. A grande ideia do IPGR é que, nesse momento, ele seja feito até por nós, mas ele não diz isso, e lá na frente ele venha a ser feito pelos próprios empresários, pelos próprios gestores, como é um modelo em outras partes do mundo. Então, ele tem que ser um modelo que as pessoas precisam compreender. Sofisticá-lo realmente vai ser um grande problema. Mais 10, 15 anos, a gente conseguir sair outro programa. É isso que eu penso. Cosmo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado por estar conosco aqui até esse horário. Já agradeci, volto, repito mais uma vez, te agradeço imensamente pelo carinho e respeito e todos os auxílios que vocês nos deu aqui nos bastidores, com a divulgação do evento, com a participação, sempre compartilhando informações de qualidade aqui, preocupado com a qualidade do que a gente está fazendo aqui de entrega, e não é por um acaso, né, que você é tão admirado no nosso meio, como um dos profissionais aí, que sem dúvida nenhuma nós temos como grande referência para poder seguirmos os passos aí e realmente compreendermos um pouco melhor do que é fazer segurança do trabalho. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado a você, a todos os organizadores, a todo o pessoal que passou por aqui e a todos que tentam fazer alguma coisa pela prevenção. Nós não concordamos em tudo, mas é desse atrito que a gente tira uma coisa nova. Eu vou encurtar minha fala, porque o Leandro está sempre cansado, o Leandro corre muito. Eu já conversei um pouco com ele, até comentei isso. Então, não vou prolongar muito, uma outra hora nós falamos mais. Leandro, desejo a você
como eu te disse hoje, sucesso sempre. Você é um cara muito equilibrado, muito positivo, muito bacana. Desejo sucesso na sua apresentação, que eu vou assistir também. Obrigado, Mara. Obrigado a todos vocês aí. Boa noite. Obrigado. Boa noite, querido.